Não dê um like em Deus, permaneça com Deus. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Hoje o nome eu já deixei separado o nome dessa ministração e é permanência. Eu queria abordar algumas pessoas que permaneceram. E aí eu trouxe o significado do que é permanecer. Permanecer significa continuar a existir, manter-se em um determinado lugar, estado ou condição por um tempo, ou insistir em algo. É sinônimo de ficar, conservar-se, subsistir ou perdurar, indicando a continuação de uma ação ou estado sem mudança. Persistir, insistir com veemência ou continuar agindo de certa forma, não sair, habitar. Por que o significado de permanecer? Hoje, a nossa geração está acostumada a dar uma curtida em Deus, dar um like em Deus. Às vezes vai lá dar um zoom só para se aproximar, mas depois fecha a tela. Não permanece na presença. A presença de Deus se tornou uma loja. Uma loja de conveniência. Você vai, compra a sua necessidade e volta. Você não permanece mais. E na presença de Deus, Deus nos chama para permanecer nele, permanecer na presença dele e não ficar com ele. Dar um like, uma curtida nele, 2 cliques, um coração. Não, é permanecer. E dentro de permanecer está lá, persistir, insistir. É um exercício. E aí eu queria trazer, dentro do livro de Lucas, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 25 ao 38. Lucas 2. Lucas 2, eu vou ler do versículo 25 ao 38. Dois. Não, Lucas 2, versículo 25 ao 38. Lucas 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo o uso da lei. O homem Simeão
persistiu e insistiu em manter a promessa que foi revelada a ele através do Espírito Santo. A Bíblia relata que ele era um homem justo e temente. Ninguém, sem permanecer nesse estado de retidão, é chamado dessa forma. Ninguém é chamado de reverente por 2 horas. É por uma vida de reverência, por uma vida de justiça. Então, o chamado de permanecer guardando a promessa que a ele foi revelado, ele fez. E quando chegou o tempo certo, guiado pelo Espírito, porque a pessoa que se mantém na presença de Deus, o Espírito Santo não se aparta dele. Além de permanecer em retidão e reverência a Deus, alinhado com o Espírito Santo do Senhor, guardando o que o Espírito Santo lhe revelou, ele também já deixa uma profecia, um alerta para os pais e para Maria. E logo no versículo após, Ana me chama muito a atenção, porque a Bíblia faz questão de dizer que Ana tinha 84 anos e ela vivia, ela permanecia, ela não se afastava do templo, ela todos os dias entregava seus jejuns, suas orações e súplicas como um trabalho sagrado, como um serviço sagrado aos 84 anos. Então, a Bíblia relata de quem permanece. Tem muitos que passaram por Cristo, mas não permaneceram. Tem muitos profetas que passaram por trajetórias, passaram pelos seus ministérios, mas poucos foram os que permaneceram. Mas quem permanece, quem insiste em permanecer, alcança o Cristo, alcança a misericórdia, alcança a vida. Versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quem permanece tem uma característica. E quando a gente pega as pessoas que permanecem, vem o cumprimento da palavra, eles não se exultam, eles primeiro dão graças. Simeão já falou assim: ó Senhor, despede teu servo em paz. Cumpriu a promessa. A Ana, a Bíblia não relata que algo foi prometido, mas ela servia ao Senhor todos os dias. Na sua adolescência, aos 84 anos de idade. Persistir. A Bíblia ela fala de persistir em algumas ações. E a palavra nos conduz a todo tempo. Em Efésios 6, no versículo 18, já diz sobre as nossas orações e sobre as nossas súplicas, de não cessar, de não parar, de insistir, de permanecer no ambiente da oração. Efésios 6, 18? Isso, Provérbios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, perdão, é Efésios. Era para saber se estava todo mundo comigo. Ó, muito tremendo. Efésios 6, versículo 18. Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Ai, 6,
Isso, versículo 18. O chamado de permanecer não é para ficar parado no seu lugar. Ah, eu vou ficar aqui. Tive uma prova, não consegui vencer, vou ficar parado aqui. Isso não é permanecer. Permanecer é saber a quem está buscando. Você vai permanecer aonde? No seu estado de derrota? Ou você vai permanecer em Deus, guardando o que Deus falou, guardando a palavra do qual você foi formado e forjado? Não é o estado de estar inerte, parado, sem movimento. E é por isso que a palavra nos manda bem aqui, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Então, já ficar parado não é permanecer. Porque se você tem uma vida e permanece orando a todo tempo, isso é cumprimento da palavra. Tem um que permaneceu, e esse é um estardalhaço. Vamos para Êxodo 33. Êxodo 33. Êxodo 33 traz um dos momentos mais tensos da história do povo de Israel e também mais profundos, ocorrendo logo depois do bezerro de ouro. E permanecer, para mim, como Josué permaneceu, é escolher Deus. O pecado do bezerro de ouro veio, e Deus disse para Moisés bem assim, vou enviar meu anjo para ir adiante, para matar os inimigos, os jebuseus, todos os girgazeus. Deus cita a lista de inimigos do povo de Israel, mas ele fala que ele não iria no meio do povo, porque o povo era obstinado e de dura serviço. Infelizmente, lá vai eu procurar saber o que é alguém obstinado e de dura serviço. Deu vontade de chorar. Teimoso, obediente e resistente à vontade de Deus. Deus fala isso sobre o povo de Israel. E é o povo que ele escolheu. E diz, eu vou enviar Moisés, o meu anjo vai contigo, vai à frente, vai adiante, mas eu não vou. É desobediente ou é obediente? Desobediente. E aí eu fui pesquisar uma outra forma de ser obstinado e dura serviço. E aí, o que eu fui buscar piorou. Povo de dura serviço é uma expressão bíblica que descreve teimosia, rebeldia e desobediência a Deus, comparando as pessoas a animais de carga, teimosos, que se recusam a guiar-se. Refere-se a quem é obstinado, orgulhoso e se recusa a dobrar a nuca, submeter-se. Soberbo, orgulhoso, quer estar assim, não se submete a Deus de forma alguma. Murmurando mesmo diante dos milagres. Isso foi o que a internet me trouxe sobre um povo obstinado e de dura serviço. Além de estar como um animal de carga, ou seja, fadados a pesos por não se submeter a Deus, mesmo diante do milagre, murmurador. Deus falou isso do seu povo. O povo está se despojando de suas joias em sinal de humilhação. No meio disso, Moisés pega a tenda da congregação e põe fora do acampamento. E vai ficar fora do povo
fora do acampamento do povo, está distante do povo. É como se Moisés tirasse daqui do meio da gente a tenda da congregação, que era a tenda onde o Senhor estava falando com o povo, e botasse lá na rua. Se afastou do povo. Então, se eu, Gleice, quisesse a presença de Deus, o que eu ia fazer? Ia ter que sair daqui do acampamento e ir lá fora, na rua, para falar com Deus na tenda da congregação. Moisés, quando Deus falou sobre isso, botou a tenda do lado de fora e olha só o que acontece aqui. 33, eu vou ler do 7 ao 11. Lembrando que a tenda da congregação é o lugar onde Deus falava. Não era uma tenda do Moisés estar dormindo e descansando, era a tenda da congregação, onde Deus falava com o seu povo e falava com Moisés face a face. Êxodo 33, versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Eu estou na minha casa, na porta da minha casa, vendo Moisés indo à tenda da congregação falar com o Senhor, mas eu não vou buscar a presença do Senhor, eu não estou indo lá permanecer onde o Senhor está falando. Eu estou aqui na minha casa, nas minhas decisões, nas minhas convicções, no que eu acho, no que eu penso, curtindo Deus de longe, dando um like, acompanhando Moisés entrar aonde Deus estava. Mas eu não vou até lá. O povo não permaneceu em Deus, nem com Deus, nem sequer se submeteu indo atrás de Deus, pedindo, suplicando o seu perdão. E versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor com Moisés, cara a cara, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Enquanto eu, Gleice, estava nas minhas convicções, isso referindo ao povo de Israel, Josué se mantinha no meio da tenda. Nunca se apartava do meio da tenda. Deus está dizendo, esse povo é obstinado, Moisés, e Josué nunca se apartava do meio da tenda. Da onde o Senhor estava, da onde o Senhor falava. Permanecer, às vezes, é ter que sair das suas convicções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus entendimentos, dos seus conceitos, da sua cultura e ir à tenda da congregação onde o Senhor está, aonde Ele permanece. E permanecer é se sujeitar a Ele. E não é de qualquer jeito, sendo obstinado em seus pecados e defeitos, em suas condições ou conclusões, mas sim se sujeitar a Ele, obedecer a Ele, escutar, escolher, fazer como Josué, permanecer. É um convite a não ficar, mas permanecer, persistir, insistir, orando a todo tempo, guardando no Espírito, suplicando, jejuando. Os versículos anteriores trouxe um pouco da vida de cada um e o que eles fizeram é uma forma de permanecer em Deus, insistir na presença de Deus. Josué permanecia e nunca se apartava da tenda, enquanto cada um acompanhava o manifestar de Deus na sua casa. Não que assistir na sua casa seja errado, mas Deus fala sim
em lugares específicos. Não que ele não vai falar na sua casa, mas arma uma tenda onde o Senhor vai comungar contigo. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto, fecha ele, busca-o em oração e permanece até que ele venha, até que ele fale. Tiago, capítulo 1. Nossa, tá junto. Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1. Tiago 1, versículo do 16 ao 18. Simeão permaneceu guardando a promessa do Espírito e aplicou a sua vida em ser um homem justo e reverente a Deus. Ana, a Bíblia relata que ela era profetisa e estava com quase seus 84 anos. Ela não se afastava do templo e servia a Deus noite e dia com seus jejuns, orações e súplicas. Josué, mesmo Deus dizendo que o povo era obstinado, de dura cerviz, que não ia estar no meio do povo, Josué permanecia no meio da tenda. Ele não se apartava. A palavra do Senhor diz aqui no Tiago, capítulo 1, versículo 16, eu vou ler até o versículo 18 assim. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não há mudanças, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Devemos permanecer no que fomos criados, no que fomos gerados. Deus nos gerou pela palavra da verdade. E é nisso que devemos viver, na palavra da verdade. Dela jamais se apartar. Guardar a todo tempo a nossa vida, os nossos passos, com jejuns e orações. A que tempo? Com que frequência? A todo tempo. Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo. Ah, por mim? Não, por todos os santos. E nisso, eu digo que permanecer literalmente não é estar parado. Permanecer, quando Deus diz que não quer ir conosco, não deve ser fácil. Mas ele escolheu permanecer onde Deus estava. Permanecer guardando uma promessa, viver até os 84 anos servindo a Deus é uma escolha. É permanecer, é persistir, é insistir no que foi formado e gerado. É entender que Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Está na hora de voltar. E que palavra Deus vai encontrar em nós? Eu queria deixar essa reflexão até aqui e convidar não só a mim, mas a todos. Permaneça em Deus, insista nele, persista em conhecer ele, em se relacionar com ele. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nos ensina a persistir, Senhor, a entender o que é permanecer em Ti.
Nos ensina a comungar com o Senhor em nossas orações, em nossas súplicas, em nossos jejuns. Nos ensina a orar pelos nossos irmãos, a ter alcance aos nossos irmãos com as nossas orações. Que a nossa vida comece a voltar a ser o que o Senhor nos fez. O Senhor nos gerou pela palavra da verdade. Que a nossa vida comece a ser a palavra da verdade. Que os nossos pés permaneçam no que fomos formados e gerados. Que sejamos nós as primícias do Senhor, porque o Senhor nos criou assim. Começa, Senhor, a tirar de nós o que é necessário, ou nos mostra o que é necessário ser retirado, para que haja uma permanência até que o Senhor venha. E nisso, Pai, eu creio. Em nome de Jesus, nos guarda permanecendo, guardando a Tua palavra, para que haja salvação em nós. Nos guarda, Senhor, na Tua palavra, e que a Tua palavra seja guardada no nosso coração. Que nós possamos entender isso e começar a desentulhar, Senhor, os nossos entendimentos, os fragmentos dos muitos sentimentos fixados em nossas mentes, em nossos corações, em nossa alma, para permanecer em Ti, puros pela palavra da verdade, porque fomos formados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.